Atividades da página 7. Começamos de novo com matemática e hoje, nessa página 7, nós iremos trabalhar com situações problemas, ok? Então, aqui, atividade número 2. Situações problemas. Em uma cesta havia 12 ovos de Páscoa. Paulo colocou mais 11 ovos. Quantos ovos há na cesta agora? Percebam o seguinte, que ele está dizendo que havia numa cesta, certo? 12 ovos de Páscoa. Aí veio Paulo e colocou, mais 11 ovos, certo? 11 ovos. Ou seja, vamos colocar aqui, 11 ovos. Então, ficou a mais do que ele tinha ou menos do que ele tinha, certo? Então, se tinha 12 e ele colocou mais 11, vai ser uma continha de mais ou de menos? Nesse quadro, o valor de lugar aqui é onde vocês irão fazer a conta. Aqui, a prof colocou ele maior, tá? Então, U de unidade, D de dezena, C de centena. Reparem que o número 12 e o número 11 vai até a dezena. O 2 pertence à casa da unidade e o 1 pertence à casa da dezena. O 12 quer dizer que eu tenho aqui, vamos achar um espacinho aqui para a prof escrever. O 12 quer dizer que eu tenho 10 unidades mais 2 unidades, tá? Então, 10 mais 2, 12. O 11 quer dizer que eu tenho 10 unidades mais 1 unidade, tá bom? Então, eu tenho 1 dezena e 2 unidades, 1 dezena e 1 unidade. Então, se na cesta de ovos de Páscoa haviam 12 ovos e o Paulo colocou mais 11, como está aqui, tá? Havia 12 ovos, colocou mais 11, então a continha que vocês irão fazer é de mais, certo? Então, vamos pensar, dá para contar na cabeça, Eu tenho 2 unidades aqui, vou colocar mais uma, vai ficar quanto? 1, 2, 3, então 3. Eu tenho 1 dezena, vou colocar mais uma, então 1 mais 1, 2. Então, 12 ovos mais 11 ovos, agora ficou 23 ovos. Esses 23 quer dizer que eu tenho 2 dezenas, certo? Quanto que é uma dezena? Quem lembra? Na aula passada a prof explicou da dezena. Uma dezena vale 10. Então, se eu tenho 2 dezenas, eu tenho 10 mais 10, que dá 10 mais 10 dá 20, certo? Mais quantas unidades? Mais 3 unidades. Então, 23 é igual a 20 mais 3, ok? Então, essa continha aqui, vocês irão fazer aqui, tá? Então, eu vou colocar lá 12 ovos que tinha, mais 11 ovos. Aqui eu coloco o sinalzinho de mais, porque a minha continha é de mais, certo? Eu poderia colocar esse mais também para fora do quadro valor de lugar, mas aqui no espaço da pro não vai ter, tá bom? Então, olha lá, 12 mais 11 vai ser igual a quanto? Lembra que nós fizemos aqui, 23, combinado? Aí vamos para a segunda situação problema. Olha aqui. Ele diz: no parquinho estavam 10 crianças jogando e brincando. Chegaram mais 16 crianças. Quantas crianças ficaram ao todo? Então veja bem, nesse parquinho tinha 10 crianças. Ele diz que chegaram mais 16. Então, se chegaram mais, olha aqui, chegaram mais 16,
Será que aumentou a quantidade de criança ou diminuiu? Pensem aí. Se chegou mais, quer dizer que ficou mais crianças. E se eu preciso saber quantas crianças ficaram ao todo, quer dizer que eu tenho que contar essas 10 que estavam brincando, mais essas 16 que chegaram. Então, aqui nesse quadro, valor de lugar, também vai ser uma continha de mais, porque eu tenho que somar as crianças que estavam no parquinho, mais as que chegaram. Olha aqui nessa tela aqui maior, ó. 10 mais 16, certo? Veja que no número 10 eu não tenho nenhuma unidade, eu tenho 0 unidades, ok? E na dezena eu tenho o número 1, que equivale a quanto? Se está na dezena, uma dezena é igual a 10 unidades, tá? Então seria 10 mais 0, porque aqui não tem nada, ok? E o 16, vamos pensar, ó. Eu tenho uma na dezena, certo? Uma na dezena é quanto? É 10 mais 6 unidades. Então, 16 é 10 mais 6. A minha continha vai ser de mais, porque chegaram mais crianças e aí eu vou fazer a soma. Então, eu tenho 0 unidades, ou seja, 0 não é nada. Tem mais 6 unidades. Esse 0 eu tenho que colocar mais 6. Então, vamos contar. 0 não é nada. Aí eu tenho que contar 6. Olha aqui nos meus dedos, ó. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 0 mais 6 é 6. Eu tenho uma dezena, mais uma dezena vão ser 2 dezenas. Então, agora, 10 mais 16 ficou 26. Esse 26 quer dizer que eu tenho aqui, ó, no número 2, 2 dezenas, então são 10 mais 10, ok? Então são 20, mais 6 unidades, tá? Aqui a prof está fazendo isso só para mostrar a decomposição do número para vocês, quando eu separo cada valor do número para vocês, tá? Aí voltando aqui na situação problema, vocês vão fazer essa continha que nós acabamos de fazer ali naquele quadro maior aqui. Mesma coisa que esse, tá bom? Vai colocar 10 aqui e 16 aqui. E aí vai fazer a continha de mais, tá? Aí vamos para um terceiro problema. Camila foi ao supermercado e comprou uma dezena de maçãs e uma dúzia de peras. Quantas frutas ela comprou? Para que eu saiba quantas frutas ela comprou, eu tenho que relembrar quanto que vale uma dezena e quanto que vale uma dúzia, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos voltar naquele nosso quadro maior, tá? Uma dezena, tá? Uma dezena, quanto que é? Quem lembra? A prof já falou na aula passada, falou agora há pouco, então tem que lembrar aí. Uma dezena é igual a... é igual a 10, ó. Uma dezena é igual a 10, certo? Percebam que nós temos lá de frutas uma dezena, olha aqui, ele fala uma dezena de maçãs, tá? Uma dezena de maçãs, e que é igual a 10, e uma dúzia, tá? Uma dúzia do quê? Vamos ver aqui, olha só. Uma dezena de maçãs e uma dúzia de peras, certo? Uma dezena vale 10, certo? Uma dezena vale 10. Uma dúzia vale 12, certo? Uma dezena é igual a 10 unidades, uma dezena é igual a 12 unidades. Então, eu tenho 10 maçãs mais 12 peras. Vou fazer essa continha e pôr o resultado aqui, que vai ser a situação desse problema. Depois nós temos aqui atividade 2, resolva as adições. Adições são todas continhas de mais, certo? Então aqui vocês irão contar, ó.
Sempre eu posso utilizar os meus dedinhos para me ajudar na conta. A prof vai fazer essa primeira aqui com vocês. Então, eu tenho 3 unidades, ó. 1, 2, 3. E a esses 3, eu tenho que colocar mais 6. Então, vamos contar, ó. tô colocando mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos dedos ficaram aqui, ó? Tá? Quantos dedos que estão aqui erguidos? Ó, vamos contar? Eu tinha 3 dedos, né? 3 dedinhos aqui e coloquei mais 6. Então, ficou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 3 unidades mais 6 unidades é igual a 9 unidades. Aqui eu tenho 8 dezenas, ó. Então, eu tenho 8 dedos aqui, certo? Ó. 8 dedinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho que colocar mais quantos dedinhos? Colocar mais um, ó. Então, agora eu fiquei com quanto? 8 mais 1, 9. Mas vamos confirmar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 8 dezenas mais uma dezena é igual a 9. Certo? Ficou o número 99. 83 mais 16 é igual a 99. Aí, vocês irão fazer a mesma coisa aqui, 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 aqui e aqui. Lembrando que essas 3 primeiras continhas, nós só temos até a casa da dezena, ó. Olha aqui, só usou a dezena, aqui só usou até a dezena e aqui até a dezena, tá? Aqui já vamos começar com a centena, certo? A prof vai fazer uma da centena com vocês, ó. Então, eu tenho 3 unidades e vou colocar mais uma. Quanto ficou, ó? 1, 2, 3, 4. Então, 3 mais 1, 4. Eu tenho 2 dezenas e vou colocar mais uma. Ficou quanto? 1, 2, 3. Então, 2 dezenas mais uma dezena, 3. Aqui eu tenho uma centena e vou colocar mais uma. Ficou quanto? 2 centenas. Então, esse número aqui formado, essa conta de mais 123 mais 111, ficou o número 234, ok? Vamos falar de novo, ó. 234. Combinado? Então, eu espero que vocês consigam resolver essas outras continhas. Caso não consiga, ficar com alguma dúvida, pode chamar a Pro, tá bom? Essa foi a nossa aula da página 7. Espero poder ter ajudado. Fiquem com Deus.